nós possamos sair daqui alimentados da tua palavra e entender o caminho que nós devemos seguir. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode se assentar, queridos. Como eu falei na terça-feira passada, né? Hoje é culto de ensino. Peço que todos vocês estejam com a Bíblia. Quem não tiver Bíblia pode usar o celular, se estiver mais acostumado, né? Mais rápido. Nós vamos percorrer alguns capítulos, alguns versículos e ainda sobre o mesmo tema. Se o Cauã quiser sentar, pode sentar, viu, amado? Fica à vontade para você pegar bem aqui o ensino, amém? Glória a Deus. Irmãos, terça passada nós falamos sobre libertação e nós falamos acerca da verdade, né? João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós aprendemos um pouquinho sobre a verdade que Jesus, o Evangelho de Cristo, veio apresentar. E o Evangelho de Jesus, toda a Bíblia mostra para mim e para você que nós temos um inimigo, né? Nós temos um adversário que ele habita no mundo espiritual e que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, da armadura de Deus e também ser vigilantes em todo o tempo, né? Nós aprendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e através daquilo que Ele nos apresentou, através dessa verdade que Ele veio revelar também, além de Ele revelar que nós temos um inimigo, Ele também revelou que Ele é poderoso, Ele veio para revelar esse poder que destrói as obras do diabo. Foi isso que nós aprendemos, né? Hoje nós vamos falar sobre uma outra base da libertação. Então a primeira base é a verdade. Quem se lembra de terça-feira? Quem ficou aí com a palavra? Né? Nós vamos dar seguimento hoje. Então a segunda base é a centralidade de Cristo. Então o que nós vamos aprender nesta noite? Que para a libertação ser completa, a libertação nós sabemos que é um processo, né? Mesmo que a gente nós tenhamos anos de igreja, de congregação, né, de estarmos congregando, ainda assim existem áreas de nossa vida que nós somos vulneráveis, né, aos ataques do inimigo, do adversário. Existem fases da nossa vida que nós estamos mais vulneráveis a esses ataques. Então, nós conhecendo a verdade, agora a gente precisa centralizar a nossa fé em Cristo. Mas centralizar em que área de Cristo? Para que a gente seja liberto. A gente tem que olhar, irmãos, para a morte de Cristo. Quando nós olhamos para a morte de Cristo, verdadeiramente nós vamos avançando nesse processo de libertação. E como eu falei para vocês, né, libertação não é só entrar alguém aqui possesso, né, por demônios, e o pastor colocar a mão na cabeça e falar, sai. Porque é que nem ele mesmo fala, né, pastor? Lá na Paraíba, como ele está sempre de passagem, às vezes ele fala, não vou nem com a mão, porque vai sair agora, mas vai voltar depois. E de fato é verdade, porque é um processo e precisa de um acompanhamento. Então, o que nos liberta verdadeiramente é a palavra, e quando nós centralizamos a nossa fé em Cristo e na morte de Cristo. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 11 e o verso 12. Aleluia. Apocalipse 12, verso 11 e 12. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais.
ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, aqui está falando acerca da revelação futura, né? Aqui, precisamente, mais especificamente, fala sobre a mulher e o dragão, a visão que João teve. E nesse verso que nós lemos, há algo muito interessante e um pouco contraditório, porque ele está falando assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas. E aí a gente fica, né, com esse ponto de interrogação na mente: mas eu não devo amar a minha vida? Porque a Bíblia diz, né, nós sabemos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, não é assim? Então, para mim vencer, eu não posso amar a minha vida. Jesus, ele vai falar também, irmãos, em outra parte da Bíblia, ele vai dizer assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que quiser perder a sua vida, acha-la-á. E então fica um pouco meio confuso para a gente entender. Mas quando nós olhamos para essa palavra e vemos que nós passamos por toda a nossa vida por um processo recorrente de libertação, nós vemos que faz sentido o que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos amar a nossa vida, ou seja, aqueles que venceram, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue que foi derramado na cruz, por aquilo que a morte de Jesus representa para nós, pela palavra do seu testemunho e também por não amarem as suas vidas. Mas em que sentido que a Bíblia está nos exortando a não amar as nossas vidas até a morte? No sentido, irmãos, de que nós vivemos em função do prazer. Quem aqui acha que vive em função do prazer? Tá vendo? Difícil, né? Eu me coloco nessa estatística, vamos dizer assim. Você vê como a gente precisa passar por esse processo de libertação. Nós vivemos em função do prazer, irmãos. Só que a Bíblia está dizendo aqui que os que venceram foram os que venceram pelo sangue que foi derramado, pela morte de cruz. Porque o que a cruz representa para nós, irmãos? Na cruz nós vemos um Jesus que venceu a morte, que venceu o pecado, que derrotou o inferno e que levou com ele os nossos pecados, né? Ele precisou passar pela morte, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus precisou morrer, porque ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas maldições, a nossa dívida foi paga ali. Então, porque ele morreu pelos nossos pecados, agora eu preciso morrer para o prazer, em função de um prazer maior, em função de um prazer eterno, em função, irmãos, de um prazer que não se acaba, né? de um deleite em Deus. Então, isso faz parte do nosso amadurecimento cristão, porque a cada momento que eu sou liberto, eu vou amadurecendo. O processo de libertação, ele promove para mim e para você esse amadurecimento. Então, quando a gente é jovem, a gente gosta de experimentar os prazeres da vida, né? Os prazeres que a vida oferece. A gente tem mais disposição para sair, a gente tem mais disposição para ir no shopping, para comer. Não que isso seja errado, não é isso. Mas no momento em que a gente vai se libertando das coisas terrenas e dos prazeres da nossa carne e dos prazeres das nossas vontades, a gente vai amadurecendo automaticamente. E esse amadurecimento vai nos levando cada vez mais próximos de Cristo e da cruz de Cristo. Então é essa vida que Jesus está falando, que se nós buscarmos essa vida, nós vamos perder. E se nós deixarmos, largarmos mão dessa vida, não buscarmos, nós vamos ganhar a vida eterna.
Então, uma vida em função do prazer. Essa é a base, a segunda base da libertação. E ela está centralizada em Cristo. Quando nós, irmãos, nos abstemos do prazer da carne, né, do prazer terreno, do prazer natural, nós passamos a experimentar uma vida sobrenatural. É isso que Jesus veio promover para nós. Né? Jesus, quando ele operava os milagres, prodígios, maravilhas, né? Jesus, quando operou ali a multiplicação dos pães, dos peixes, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele fez ali brotar uma moeda ali no ventre do peixe, tudo isso são coisas sobrenaturais, mas que estavam ali de uma maneira satisfazendo o prazer natural. Não é assim? Ele multiplicou pães e peixes de uma maneira sobrenatural, mas no intuito de satisfazer o prazer natural, uma necessidade natural. Só que isso veio do céu, isso veio do alto, isso veio das regiões celestiais, isso veio do mundo sobrenatural, onde Cristo vive. Então é isso, irmãos. Quando nós buscamos Cristo, quando nós centralizamos Cristo, quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus e Cristo é o centro da nossa vida, Ele é o centro do nosso viver, nós não vamos buscar mais as coisas de maneira natural. Nós vamos querer experimentar o sobrenatural. Então, quando eu busco o natural, eu acabo me corrompendo. Né? Eu acabo deixando um pouco de lado a primazia da presença dele, a prioridade que é estar na presença dele, a prioridade de receber aquilo que vem propriamente de Cristo, porque eu estou buscando o natural, então eu estou buscando os recursos da terra, eu estou buscando aquilo que me dá prazer momentâneo, né? Aquilo que vai me dar um prazer passageiro. E isso, quem te leva a buscar isso? Né? Porque isso a gente não precisa aprender. Né? A escola não precisa ensinar. Seus pais, os meus pais, os nossos pais, não precisam me ensinar que comer é gostoso. Que comer um McDonald's é gostoso. Que comer uma pizza é gostoso. Que dormir até tarde é gostoso. Ninguém me ensinou isso. Né? Os meus pais não me ensinaram isso, a escola não me ensinou isso, mas isso vem da nossa natureza, isso provém de nós. E claro que existem outros prazeres que são muito mais profundos do que só comer e dormir. Nós sabemos que existem os prazeres da carne que muitas pessoas praticam, e ninguém ensinou essa pessoa a ser promíscua, né? Ninguém ensinou essa pessoa a usar, assim, que vai encontrar prazer ali na bebida, na cachaça, na droga. Claro que tem as influências, mas a pessoa, ela não foi ensinada pelos seus pais, né? A maioria das vezes não. Nós não encontramos uns pais que ensinaram os filhos a se drogar, mas existem as influências ao derredor, que leva a pessoa a buscar esses prazeres naturais que acabam sobressaindo, né? Acabam tomando lugar ao prazer legítimo, que é a presença de Deus. Porque quando nós olhamos lá para o Gênesis, irmãos, nós vemos que Deus havia criado um jardim, né? O jardim do Éden, o jardim das delícias, e aquilo fala de prazer. Então no Éden tinha prazer. No Éden eles desfrutavam de absoluto prazer, tanto naquilo que o jardim oferecia para eles, quanto na visitação do próprio Deus. Era muito prazeroso, mas nós sabemos que veio o pecado, veio a queda, né? Veio tudo o que aconteceu e acabou deformando essa forma de sentir prazer, senão em Deus. Então o prazer acabou se transformando em pecado, em queda, e aquilo que ofende a Deus. E se nós pararmos para pensar, o que busca a gente, o que motiva a gente a buscar esse prazer? Nós temos 3 inimigos, né? Nós temos a carne,
o nosso coração, a nossa carne, nós temos o mundo, as influências do mundo, a cultura, e nós temos o nosso adversário, o maligno, né, no mundo espiritual. Então, essas três coisas, né, essas três fontes, elas trabalham, elas operam diariamente para que nós venhamos buscar prazer. E isso provém do nosso coração. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Cristo e temos Cristo como centro da nossa vida, olhamos para a cruz, aí a nossa mentalidade começa a ser renovada. Somos transformados pela renovação dos nossos pensamentos. Sabe quando o pai fala assim para nós, você fala, mãe, eu quero ir naquela festinha, posso chegar meia-noite? Não. Você vai chegar às 10? Não, mãe, eu vou chegar meia-noite, que todo mundo vai chegar meia-noite. Não, mas você não é todo mundo. Não é assim? Então é isso. Nós somos assim, né, Calma? Nós não somos todo mundo. Nós somos alguém que olha para a cruz de Cristo. Nós somos alguém que temos Cristo no centro da nossa vida. Aleluia. Nós somos alguém que estamos em processo de libertação e amadurecimento. Nós somos alguém que estamos buscando prazer, sim, mas não vivemos em função desse prazer natural. Nós estamos abdicando do prazer natural para buscar o prazer sobrenatural. Tem pessoas que sentem prazer onde, irmãos? No dinheiro, nas riquezas. Aí se envolve no quê? Na jogatina, não é? Vicia no quê? No jogo, na maquininha, no caça-níquel. Aí começa a ganhar e aquilo começa a produzir prazer, mas é um prazer momentâneo, porque é uma riqueza, irmãos, que a traça, a ferrugem e o ladrão vai minar. Só que Jesus, Ele quer oferecer para mim e para você uma riqueza que não se acaba. Uma riqueza onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, onde a traça não passa, onde o ladrão não mina. Essa riqueza é a sobrenatural. São os tesouros escondidos que nós só encontramos na presença de Deus. E para que eu venha, irmãos, desfrutar desse prazer sobrenatural, eu preciso morrer. Aleluia. Eu tenho que passar pela cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tome consigo a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me segue. Você viveu o extraordinário? Por que Jesus operava milagres extraordinários? Para mostrar a glória de Deus, irmãos. Para resplandecer a glória de Deus. Aí as pessoas viam os milagres e queriam seguir Jesus, porque Jesus fazia milagre, porque Jesus multiplicava pão, porque Jesus multiplicava peixe. Mas ele estava fazendo aquilo para a glória de Deus, para mostrar para o povo que ele estava ali para oferecer um prazer sobrenatural, algo que vinha do alto, algo que vinha de cima, algo que vinha do mundo celestial, aleluia, algo que promove a verdadeira alegria e o prazer que não se acaba. Glória a Deus, aleluia. Lembra da mulher samaritana? Ele tem encontro com ela no poço. Eu sempre cito essa mulher porque eu acho extraordinário o que aconteceu com ela. Ele pede água para ela, mas depois ele fala assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo, tu me pedirias e eu te daria água viva, e você nunca mais tornaria a sentir sede. Então esse é o prazer, igreja. Esse é o deleite que Jesus, que Deus quer entregar para a sua igreja. Mas existem barreiras no nosso pensamento.
Existem fronteiras que o Espírito Santo precisa ultrapassar e acessar a nossa alma, acessar o nosso interior, acessar o nosso coração. Existem barreiras. E de que maneira que o Espírito Santo encontra barreiras em nós? Fronteiras na qual ele precisa atravessar. Quando nós somos influenciados pelo nosso pensamento, pela nossa carne, pelo mundo, pelo adversário, tudo isso são barreiras que nos impedem de viver o deleite em Deus. Moisés foi criado dentro do Egito, estudou na melhor faculdade, teve a melhor educação, comeu da melhor comida, das melhores iguarias que poderiam existir naquela época. Mas quando Deus o chamou, ele lançou por terra todas as barreiras, porque ele entendeu que essa era uma responsabilidade dele. Ele sabia que Deus era poderoso, grande eu sou. Ele é poderoso para fazer o impossível. Mas ele também compreendeu na mente dele que havia uma responsabilidade pessoal na qual ele precisava abrir mão. Então ele rejeita o conforto, ele rejeita a riqueza, ele rejeita as iguarias para viver ao lado de Deus. E a Bíblia diz que ele experimenta um prazer muito maior. Ele vive o sobrenatural. Ele abre o mar. Ele ali, irmãos, é colocar um cajado na sua mão. Ali, irmãos, onde ele operava maravilhas. Ele transformou águas amargas em águas doces. As pessoas eram picadas por cobras. E ele levantava ali o cajado. E ali, irmãos, as pessoas olhavam para aquele cajado. E elas eram saradas, elas eram curadas. Aquilo já era uma representação de Cristo. Cristo ali, irmãos, inclinado no madeiro. Quando eles olhavam ali, irmãos, para aquela madeira ali, ele era a representação de Cristo. Porque quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu olho para Cristo mortificado, eu entendo que a minha carne, o meu desejo, o meu prazer momentâneo e natural também está ali crucificado com Ele. Então eu entrego a minha alma a Cristo. Eu submeto as minhas vontades a Deus. Aleluia. Eu priorizo o meu tempo com Ele. Eu priorizo a minha agenda para Ele. Eu priorizo a minha vida. E naturalmente, sem ser forçado, de uma maneira natural e muito espontânea, eu acabo, irmãos, vivenciando isso que o Evangelho deixou escrito para nós. Porque o que é o Evangelho? É uma instrução de vida. Esse é o culto que Deus se agrada, né? Quando nós somos instruídos pela palavra. Então o Evangelho é o que? Boas novas, aleluia. É uma boa notícia que vem para a nossa alma. Porque a nossa alma, irmãos, ela é insaciável. Ela não se contenta. Ela não se sacia com as coisas naturais. Ela precisa estar conectada com o Espírito. Ela precisa ser alimentada, regida, regada ali, instruída, alicerçada no Espírito. Aí ela vai aquietar. Então o que vai acontecer automaticamente? As doenças vão embora. A depressão cai por terra, irmãos. A ansiedade cai por terra. O medo cai por terra. A insegurança cai por terra. Ali, irmãos, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, o desejo suicida. Por que as pessoas se suicidam? Para pôr um ponto final no sofrimento. É isso. Então a sugestão vem de quem, irmãos? Quem que influencia a nossa mente?
Quem que nos observa e influencia a mente, o pensamento, o coração e as escolhas para o mal? O inimigo. Se você olhar toda a Bíblia fala de guerra. Jesus estava em guerra constante. Jesus pregava aqui, irmãos, ele pregava uma palavra, a verdade. Vinha 10 para corromper, contornar, deformar aquilo que Jesus havia feito. Ele acabava de operar uma cura e era sábado. Aí vinha os fariseus, mas ele curou no sábado, mas ele não cumpriu a lei, mas ele infringiu a lei, mas ele é um transgressor da lei. Guerra. Então o inimigo ele vinha para isso, ele vem, aliás. Deus está ao nosso redor. Ele viu uma comitiva de anjos. A Bíblia diz, irmãos, que as aflições do justo, o justo passará por muitas aflições, mas Deus o livra de todas. Ele está ao nosso redor, mas ao nosso redor está quem? O adversário, e nós não podemos brincar com ele, né? Nós temos que andar vigilantes, revestidos da armadura de Deus, porque ele vem na mente, ele vem nas emoções, ele vem no coração e ele influencia as nossas escolhas. E Jesus nunca falou para mim, para você, olha, siga o teu coração. Jesus nunca falou, olha, eu vim para que agora a sua vida seja um mar de rosas. Não, ele falou, entrar pela porta estreita. Ele falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Mas ele também nos deu a garantia de encontrar deleite em Deus. Como que Jesus suportou a cruz, irmãos? A maior dor da sua vida, porque ele conhecia o prazer em Deus, porque ele buscava o sobrenatural. Aleluia. E é isso que nós temos que buscar. E quando isso acontece conosco, o processo de libertação vai avançando, e o inimigo vai recuando, e a libertação vai avançando, e o inimigo, irmãos, vai recuando, ele vai caindo por terra, e quando você vê, você cumpriu a lei de Deus. Aleluia. Por prazer. Quando eu obedeço, eu sou mais feliz. Quando eu obedeço, eu recebo as bênçãos. Quando eu obedeço, há uma paz que excede entendimento na minha alma, no meu coração. Quando eu olho para a obediência de Cristo, a Bíblia diz, irmãos, que a nossa mente, ela tem que estar cativa à obediência de Cristo. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para a morte de Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, eu imito a obediência dele, aleluia. Eu me alegro na obediência dele, aleluia. Eu sinto deleite na obediência dele, e consequentemente aquilo que me afligia, a minha alma que estava aflita, a minha alma que estava ansiosa, todos os sintomas da minha alma, no meu psicológico, na minha mente, tudo aquilo que eu enxergava como cenário, agora eu começo a enxergar, aleluia, uma nova vida. Agora eu começo a enxergar com esperança, agora eu começo a enxergar com os olhos da fé, e agora tudo aquilo que era incredulidade da minha alma começa a cair por terra, e ainda mais, irmãos, ele remove a culpa do pecado que havia sobre nós. Glória a Deus. Ele tira o fardo, aleluia. Eu olho para a obediência de Cristo e eu me alegro, eu tenho prazer. A Bíblia diz que Deus teve prazer em moê-lo na cruz. Porque Deus tem prazer na obediência, Ele ama a justiça e Ele odeia a iniquidade. Aleluia.
Então eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas, uma vida que vivia em função do prazer. Irmãos, existem processos na nossa vida de libertação, isso já aconteceu comigo e vai acontecer, vai acabar acontecendo com vocês. Mas não é por força nem por violência, é pelo próprio Espírito Santo. Eu estar no processo de libertação que todos nós estamos passando ainda, cada um está num nível diferente. E as crianças chegam no sábado e falam assim: mãe, pai, vamos no médico, vamos no médico, vamos no médico. Você já comeu alguma coisa de consciência pesada? Isso aconteceu comigo. Eu comi, eu estava lá, mas eu comi de teimosa, que a minha consciência pesou. E eu pensei comigo, não devia ter comido, devia ter rejeitado esse manjar aqui. Criança é uma coisa, né, irmãos? Mas nós estamos ali, claro que a gente deve ensinar nossos filhos desde pequeno, mas teve vezes que eu saí comer assim para acompanhar eles e depois me bate aquele arrependimento e eu falo assim: Senhor, me perdoa, porque eu comi esse lanche, não deveria ter comido. E isso é o que, irmãos? Libertação. Nós estamos sendo libertos do mundo, nós estamos sendo libertos do sistema, nós estamos sendo libertos da moda, nós estamos sendo libertos deste século para morar no século vindouro e eterno. Aleluia. Porque esse século já está consumado, já está se consumando, ou seja, já está consumado. Porque Jesus, quando veio e foi crucificado, ele disse: está consumado, está pago. Este século está quitado. Este período, este lado da eternidade, quem vier a mim, quem me aceitar, quem se entregar a mim, quem conhecer que eu sou filho de Deus, terá suas dívidas pagas, quitadas, o pecado. Em Efésios 6:11 está escrito assim: nós conhecemos. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deixa eu correr aqui. Toda a armadura. Nós falamos já disso aqui, né? Ela reveste todo o nosso corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés. E ela nos mantém firmes contra o quê? As ciladas, as astutas ciladas, a influência do mal. Porque, como eu falei para vocês, ele influencia a nossa mente, ele influencia nossos sentimentos, ele influencia nossos pensamentos e ele também influencia nas nossas escolhas. Quando eu estou revestido da armadura de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, a cinta da verdade, as sandálias do Evangelho da paz. Quando eu estou revestido dessa armadura, eu fico firme contra toda a influência do mal e ela não consegue penetrar, não consegue, irmãos, ali me subordinar, não consegue subornar, negociar comigo. Não, porque o diabo ele vem para negociar, irmãos, ele é negociador, ele vem para te oferecer um prazer momentâneo, um prazer ali, irmãos, natural, um prazer imediatista. E ele vai negociar até que a gente venha ceder, até alguém ceder. Né? Mas se eu estou na guerra, eu preciso estar revestido, eu preciso ter armadura. Eu não posso entrar na guerra, uma mão na frente e outra atrás. Não, eu tenho que estar capacitado para isso. Então Paulo nos exorta a nos revestir. Ontem eu passei um processo também difícil, um ataque, né? O inimigo usando a vida de uma pessoa para me atacar. Eu conversei com essa pessoa, depois eu fui dobrar o joelho e eu falei: Senhor, me reveste. E eu pedi o escudo da fé.
Eu falei, Senhor, o escudo da fé, o inimigo não vai me paralisar Aleluia. com esse dardo inflamado. E eu levantei o escudo da fé e eu senti paz, igreja. A paz que excede entendimento. Aleluia. Então nós precisamos dessa armadura. Nós temos que orar pedindo a Deus a armadura, porque a cilada que Ele prepara, irmãos, é astuta. É de acordo com o número, é de acordo com os gostos, é de acordo com aquilo que nós gostamos, é de acordo com aquilo que nós amamos, é de acordo com as nossas fraquezas, é de acordo com aquilo que eu observo em nós, é de acordo com as nossas carências. Aleluia. Nós estamos em processo de libertação. A igreja precisa ser liberta. Lucas 4:18. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Aleluia. Olhe para Jesus na cruz. Olhe para a obediência de Cristo, porque após a morte Ele ressuscitou. E nós vamos ressuscitar. Lucas 4:18 diz assim: a cidade de Nazaré rejeita Jesus. Então ele diz assim: o Espírito do Senhor, ele abriu o livro, foi lhe dado o livro do profeta Isaías, ele abriu e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A cruz nos liberta. Quando eu olho para a cruz, é por isso que ele falou: o Espírito do Senhor me ungiu para fazer isso. E ele foi profetizado lá no livro de Isaías. E essa palavra se cumpre aqui. Quando ele é rejeitado na sua cidade, nós vamos ser rejeitados, irmãos, muitas vezes, odiados, perseguidos, caluniados. Aleluia. Mas nós não somos destruídos. Pelo contrário, nós nos fortalecemos à força do poder de Deus. Aleluia. Então o Espírito do Senhor está sobre a igreja. E Ele me ungiu, Ele te ungiu para levar liberdade aos cativos. Nós somos libertos para trazer liberdade. Ele nos liberta para libertar. Lembra quando Ele falou para Pedro: Pedro, te darei uma chave. Aleluia. Ele fala: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. E eu te darei uma chave, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Aleluia. É o sobrenatural descendo. Ele te deu a chave hoje. Hoje você recebeu a chave. Não é a chave do carro, não é a chave do apartamento, mas é a chave da liberdade. Aleluia. A responsabilidade é pessoal. A porta do coração, ela só pode ser aberta de dentro para fora. Glória a Deus. Aleluia. A porta do coração não tem uma saída do lado de fora, só para o lado de dentro. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Glória. E você comigo. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Então Ele nos entregou essa chave para levar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a função da igreja, irmãos. Esse foi o legado que Jesus deixou para nós depois da sua morte e ressurreição. Filipenses 4. Agora, a forma prática. Na prática, tá? Para a santificação, porque a libertação promove a santificação, o amadurecimento, e o amadurecimento promove o quê? Santificação. Um puxa o outro. Filipenses 4. Gente, não tô achando. Achei, pastor. Essa aqui eu não lembro qual que é o verso. Você achou? Peraí, gente. Aqui, ó. Nós somos seres totalmente influentes, irmãos. E tudo que entra nos nossos olhos e descer para o coração é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos é a soberba da vida. Então, em Filipenses 4, ele vai dar conselhos, ele vai nos admoestar. Está escrito assim. Glória a Deus. A partir do verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que quando eu estou pregando aqui e eu falo do diabo e de todas as obras malignas que ele é capaz de fazer, por que nós não ficamos aterrorizados? Poderíamos ficar, né? Por que a gente não tem medo? Quando a gente vai assistir um filme de terror, dá medo, né? Claro que a gente agora não faz mais isso. Mas houve um tempo na nossa vida que nós já assistimos um filme de terror e dava medo. Por que falando do terror verdadeiro, né? Não do fictício, nós não sentimos medo? Porque nós estamos escondidos em Cristo. Aleluia. Aleluia. Então está escrito aqui, irmãos. E a paz de Deus, ou seja, quando você se submete à morte de Cristo e você mortifica a tua carne, os teus desejos, a tua vontade, e deseja esse processo de libertação, de amadurecimento e santificação, você passa a entregar a Ele todas as suas petições, e a sua inquietação, a sua ansiedade cai por terra. E pela oração e súplica e gratidão, torna-se conhecido a Deus o desejo do teu coração. E aí vem sobre nós o que é a paz de Deus. E essa paz que excede todo entendimento, que ultrapassa o entendimento humano, ela guarda o meu coração, o teu coração e os nossos sentimentos em Cristo. Uma mente agora que antes era cativa a uma vida em função de prazer natural, se torna cativa em função de Cristo. Agora eu tenho um novo governo. Agora eu tenho o fruto do Espírito. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou o Filho de Deus. Agora eu sou selado pelo Espírito da redenção. Aleluia. E agora eu me rendo a Cristo. Glória a Deus. Aí ele vai dizer: quanto a mais, irmãos? Você já orou, você já suplicou, você já entregou para Deus, você já escondeu a sua vida em Cristo, e agora você vai fazer o quê? Você vai dominar os seus
pensamentos. Porque a nossa mente é uma fábrica. E ela produz iniquidade, irmãos. Entra no olho e a mente já produz. A gente fala, ei, mente poluída. Às vezes a gente faz uma brincadeira e fala, nossa, que mente poluída. Nós somos assim, né? Então nós temos que fazer o quê, irmãos? Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Libertação da mente. Uma mente liberta, uma mente lavada, uma consciência purificada. O inimigo não encontra espaço, não encontra campo de influência, porque você está tomado pela paz de Deus. Você está tomado pela paz de Deus. Você não teme o futuro. Você não teme as circunstâncias. Você está tomado pela paz de Deus. E se você chegar numa roda e estiverem falando coisas impuras, coisas desonestas, automaticamente você sai, você se afasta, porque aquilo não condiz mais com você, não faz mais parte da tua história. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Libertação. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha a ousadia de Paulo, hein? Isso é ousar. O que vocês virem eu fazendo, e olha que ele está escrevendo a carta aos Filipenses, da onde, igreja? Ele não está beira-mar ali, não, deitado numa rede, tomando água de coco, não, ele está dentro da cadeia. Ele está dentro da cela de Roma. E ele está escrevendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a minha alegria, o meu prazer, o meu deleite não vem da circunstância, não vem do natural, mas vem do sobrenatural. Ele está dentro da prisão de Roma. E ele está escrevendo essa carta à igreja de Filipos. E ele poderia estar triste, amargurado. Ele poderia estar pensando em suicídio. Ele poderia estar blasfemando, murmurando. Mas não, igreja, ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O meu corpo está preso, mas a palavra é livre. O meu corpo está preso, mas quem domina a minha mente é o Espírito Santo. O nosso corpo está preso à terra, né? Nós precisamos da terra, alimento, necessidades, mas a mente não. Aleluia. A mente é um campo, irmãos, que só domina quem você permitir que domine. Aleluia. Aqui, ó. Está aqui. E daqui vem para a alma, vem para o coração, vem para o corpo. E aí você é curado, você é liberto, você é restaurado, você é transformado, você é santificado. E o sobrenatural vem sobre a tua vida. Agora abre Gálatas, capítulo 2, para a gente encerrar, que as horas voaram. Gálatas 2, verso 20. Aleluia. É isso? É. Olha que linda essa palavra. Usa muito nos louvores, né? Vamos ler a partir do verso 16. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Eu sou justificado quando eu olho para Cristo. Quando eu vejo a cruz e Cristo
se torna o centro da minha vida, o centro da minha escolha, o centro do meu desejo, o centro do meu prazer, o centro do meu deleite. Isso produz salvação. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A lei é reta, a lei é santa, a lei é boa, mas ela não é eficaz para salvar. Porque a lei, ela serve como a espada que penetra para quem está vivendo pecado. Para quem está no pecado, vem a espada da lei para que conheça pecado. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Cristo não está na cruz exaltando o pecado. Cristo está na cruz destruindo o poder do pecado. Nós temos a presença do pecado. Nós vivenciamos a presença dele com aquilo que nós vemos, com aquilo que as pessoas fazem na nossa frente. Mas não tem poder de pecado sobre nós. Uma vez que estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Aleluia. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Lembra quando ele fala no capítulo 5? Quais são as obras da carne? Impureza, lascívia, mentira, contenda, ira, porfia. Todas essas obras da carne, né? Tem várias, que agora não lembro todos os nomes. E todas elas são condenadas pela lei. Mas o fruto do Espírito: amor, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Então, eu estou morto para a lei, para viver para Deus. E o 20 ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Cristo vive em mim. A vida vive em mim. Aleluia. O cumprimento da lei, aleluia, é Cristo. O fim da lei é Cristo, aleluia. E Ele vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, eu vivo sim nesse corpo, nesse corpo cheio de células, esse corpo cheio de átomos, esse corpo aqui, irmãos, que ele não é revestido de carne. Eu habito aqui, mas quem habita em mim é Cristo. Eu habito na carne, mas quem habita na minha mente é Cristo. Ele conduz a minha mente, Ele conduz o meu pensamento, Ele conduz o meu coração e Ele conduz as minhas escolhas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu sou livre. Olha que liberdade, irmãos. Livres de nós mesmos. Livres de nós mesmos. Livre do pecado. Aleluia. Aquilo que Jesus veio fazer foi destruir as obras do diabo. Nota uma coisa, irmãos. Não importa em que situação o ser humano esteja. Não importa o fundo do poço que o ser humano esteja. Não importa que nível de escravidão o ser humano esteja aprisionado. Não importa. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir tudo isso. E de fato, Ele tem poder para isso. Então agora nós somos livres, amém? Se coloca de pé.
já não vivo eu. Já não vivo eu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu habito na carne, mas pela fé eu vivo no Filho de Deus. Eu habito na carne, aleluia. Mas quem é o proprietário, quem é o dono, eu estou aqui alugando. Isso aqui é um aluguel. Aleluia. Eu estou aqui de passagem. Essa morada aqui é passageira, é um aluguel. Mas o dono da casa não sou eu. Então eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer o que me dá na telha. Eu não posso fazer o que é da minha vontade. Eu tenho que consultar o dono da casa. Aleluia. Por isso que Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui para receber a cura, nós estamos aqui para receber a libertação, nós estamos aqui para receber o amadurecimento, nós estamos aqui para ser santificados, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, aleluia, que o teu Espírito Santo venha sobre este lugar, que o Espírito da verdade, aleluia, venha sobre este lugar, que o Espírito da redenção venha sobre este lugar essa noite, que nós vamos nos render a Ti, nós vamos nos render a Cristo, porque não há outro caminho, aleluia. Nós podemos até buscar pelo anseio da alma as coisas naturais, nós podemos até sentir prazer por algum momento, mas não, nós abrimos mão, Senhor, nessa noite, nós abdicamos do prazer natural para buscar o sobrenatural, Senhor, porque nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua presença, nós precisamos de Ti, Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus, nós precisamos da Tua presença, Pai, nós queremos, Senhor, viver uma vida sobrenatural, Senhor, uma vida além do natural, aleluia, o natural acelerado nessa noite, aleluia. Deus, que haja uma aceleração profética em nosso meio nessa noite, meu Pai. Se tinha alguém andando devagar no espiritual, no ministério, na vida cristã, vai avançar para a glória de Deus, para louvor do nome de Deus, aleluia. Avance nessa noite, aleluia. Que haja essa aceleração profética em nosso meio, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Deus amado, aquece o nosso coração, avançando contra a barreira, a fortaleza, em nome de Jesus, aleluia, da nossa mente, meu Pai, as nossas vontades, o nosso desejo, em nome de Jesus, está crucificado para a tua glória e para o teu louvor essa noite. Senhor, executa no sobrenatural, Deus amado, nos presenteia com a tua presença, Senhor, nos abraça com o teu Espírito Santo nessa noite e nos liberta e nos cura nessa noite. Espírito Santo de Deus, enche a tua igreja, aviva o sol nascente, Pai, aviva, Senhor, nessa área, nesse bairro, aviva este lugar, ó Deus, em nome de Jesus, liberta os cativos, oprimidos, os doentes, Senhor, que venha ser pregado o evangelho ao pobre, para que ele venha se alegrar nas coisas futuras e eternas, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu entrego a Ti, Senhor, nessa noite, Pai, a palavra, o culto e a oportunidade, te agradeço, em nome de Jesus, amém, igreja, aplauda o Senhor bem forte, glorifica o nome dele, aleluia. Hoje, com essa palavra, que Deus compartilhou isso também. Que Deus possa nessa noite nos ajudar, né, por essa palavra abençoada, por aquilo que Deus tem falado nos nossos corações, através da santa palavra, Deus. Senhor, obrigado, Deus, por este culto, Deus,
por essas vidas, Deus, que estão aqui nesta noite. Deus, por este ministério, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Por cada propósito, Deus nosso, que nós colocamos nas tuas mãos, Deus. Deus nos leva, Deus, da mesma maneira que nos trouxe debaixo da tua presença, Deus. Nos guarda, Senhor, nessa quarta-feira, no trabalho, em casa, na faculdade, Senhor. Senhor, que nós possamos, Deus, cada dia mais ser cheios, Deus, do Espírito, Deus. Acenda, Pai, sobre as nossas vidas, Deus, a lamparina, o azeite, Deus. Coloca, Deus, sobre as nossas vidas, Pai, a visão espiritual. Mas perdoa nossas falhas, nos pecados também, Deus. Mas nesta noite, Pai, nós estamos aqui, Deus, com posse de vitória, Pai, desta palavra. De tudo que vem falando aqui nesta noite, Deus. Senhor, nos leva, Deus, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, debaixo da tua presença, Pai. Mas guarda nossas crianças, nossos filhos, Deus. Guarda, Deus, cada família representada aqui nesta noite. Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para que nesta noite, para a tua palavra, se cumpra na nossa vida, Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Jesus comunhom, todos nós vamos precisar de Deus. Deus somente hoje, mas por toda a eternidade, você pode dizer? Amém!